Espírito Santo, Espírito Santo. No dia 20 de outubro, o Ministério Internacional da Restauração completou 25 anos. Bodas de prata de um tempo de ouro que registram uma história de vidas transformadas a partir do poder de Deus na vida de um homem, um casal, uma família. A história começou antes, muito antes, quando um jovem, nascido no interior da Bahia, decidiu entregar sua vida a Jesus e congregar na Igreja Batista Memorial de Feira de Santana. Desde ali da juventude, ele sempre foi líder, sempre puxando a garotada para Jesus, sempre impulsionando. Um homem sempre visionário, um garoto ainda cheio de ideias mirabolantes, sempre foi assim inovador e sempre chamou a atenção de todos. Talvez ele não soubesse, mas ali Deus já o conduzia para o ministério pastoral. Em um culto de domingo pela manhã, e quando foi feito o apelo para ali ver quem gostaria, eu tinha esse chamado para o ministério pastoral, e eu lembro perfeitamente quando ele levantou a mão, ele e mais 2 pessoas, enfim, ele foi enviado ao seminário. Os estudos iam bem e ficaram ainda melhores quando ele conheceu Ana Marita, aquela que Deus separou para ser sua esposa e fiel companheira. Depois de 4 anos, o jovem seminarista retorna para sua cidade e é empossado pastor da igreja que tanto amava. E quando ele retornou, ele cumpriu os dias do curso dele ali em Recife, algo curioso aconteceu, algo extraordinário na verdade. Ele volta para sua cidade e se torna o nosso pastor. Então, um amigo que se tornou pastor. A igreja cresceu, os jovens se multiplicaram, as reuniões de discipulado se fortificaram e a Igreja Memorial de Feira de Santana ganhou muita repercussão por causa daquele jovem pastor que tinha uma palavra diferente e cheia de conhecimento. Ele era um jovem dinâmico, animado, sempre foi, né? Fervoroso, divertido e bíblico. Então a Bíblia sempre foi alguma coisa do dia a dia, muito bem respaldado. E um pastor com uma característica muito boa de pegar a Bíblia e tornar para as pessoas uma realidade, respondendo problemas. Então ele era muito solicitado. Ele fazia muitos congressos. Pessoas viajavam da capital baiana, lá de Salvador, para o interior da Bahia, Feira de Santana, uma cidade a 150 quilômetros, mais ou menos 130, 150 quilômetros. Viajavam para lá para ouvi-lo, porque era bom demais ouvir. Eu era uma dessas pessoas. Tudo ia muito bem, as ovelhas baianas estavam muito felizes. Mas pastor René surpreendeu a todos quando disse que ia deixar a cidade para obedecer a um chamado de Deus. Foi um dia muito triste para todos nós. Ficamos assim, porque Deus não deixa René ficar aqui. Mas você ouviu a voz de Deus e um dia eu estava deitada, eu sei que você não estava querendo ir, a igreja não estava querendo liberar, porque seu ministério estava uma bênção aqui. Então, uma certa noite, eu orando, pedindo ao Senhor que fizesse com que você desistisse de ir embora. Aí Deus falou comigo, deixa o teu filho, deixa ele vai fazer a minha obra. Aí no outro dia você chegou aqui e disse, e aí mãe, o que a senhora acha? Eu disse, ó filho, vá, da minha parte você está liberado. Aí você me abraçou e disse, não acredito. Eu disse, é verdade. Então eu me lembrei, estou me lembrando do trecho de Abraão que ele disse. Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrar, e ali te abençoarei, e te darei muitas vitórias, muitas bênçãos. E Abraão saiu e foi muito bem sucedido. E levou, não saiu só, ele foi com Ló, o primo dele. E foi o mesmo caso seu, você não saiu só, você levou consigo o Naldo, que está até hoje aí com você. E eu, sem mesmo perceber, disse para ele, se o senhor for embora, eu vou junto. E não deu outra coisa. Ali ele disse que gostaria de trazer o carro que ele tinha, um carro muito chique, um Gol BX, dupla carburação,
complicadíssimo, e ele disse que queria trazer o carro, e eu disse, de pronto, eu acompanho o senhor, eu vou dirigir. Chegou o dia dessa viagem, onde eu peguei minha mulher, minha filha mais velha, nos colocamos dentro desse veículo e fomos para Belém, e de Belém ali passamos uma noite, parte do dia e uma noite, embarcando naquela noite, chegando em Manaus. O apóstolo René trouxe com ele a esposa Ana Marita e a primogênita Larissa. No culto de posse, o primeiro Graça e Paz dava início a um ministério que iria impactar Manaus, o Amazonas, o Brasil e as nações. Depois dessa saudação, Manaus nunca mais seria a mesma. Foram muitas as transformações, tanto na Igreja Memorial como na cidade de Manaus, que logo foi batizada de Terra do Avivamento. O povo estava impressionado com aquele pastor batista que decidiu ser cheio do Espírito Santo e conduzir o povo para um genuíno avivamento. Nós temos 2 momentos na cidade. Nós temos o antes de René Terranova e o depois de René Terranova, depois desse momento. Porque logo que ele chegou na igreja, a Igreja Memorial já mudou o seu estilo de culto. Nós tínhamos um horário muito restrito nas nossas reuniões, e a partir daí nós começamos a ter um tempo maior para o louvor, um tempo maior para a palavra, um tempo maior para a oração. E uma das cláusulas, eu lembro que incomodava as pessoas, é que nós tínhamos mais liberdade no culto. Mesmo como Igreja Batista, já tínhamos mais liberdade de culto. Mesmo sem muitos instrumentos, só com um piano acústico mesmo, às vezes um violão e um piano. Não tínhamos instrumentos de percussão, nada disso que pudesse, digamos, estimular isso. Mas o avivamento já estava presente. E esse avivamento marcou tanto a vida da Igreja Batista Memorial, a nossa vida, e o início da igreja, que isso influenciou não só a nossa vida, como a vida de outras igrejas. Muitas igrejas ditas tradicionais em Manaus começaram a mudar a sua forma de culto. Então, de fato, o avivamento em Manaus, ele se tornou muito mais presente, muito mais forte, porque nós víamos focos de avivamento em algumas denominações, mas eles se fechavam. E com a nossa igreja, já nascendo ali, com a vida do apóstolo René Terranova, ainda como pastor naquele tempo, esse avivamento ele influenciava outras denominações. As mudanças mais profundas, porém, estavam na vida das pessoas, que eram não apenas impactadas, mas transformadas pelo poder de Deus. O primeiro seminário dele para a igreja foi um seminário de cura interior. Na época era uma verdadeira novidade se falar em cura interior. E ele trouxe esse seminário de cura interior, foi fantástico, muito bom. Pouco tempo depois, Deus deu a ele a visão da brecha, né? E nós começamos aquele trabalho da brecha, que depois se estendeu durante muitos anos pela restauração. E o pastor René resolveu criar os 3 primeiros grupos de discipulado que ele fazia lá na própria igreja, ou atrás da casa pastoral. Nós nos reuníamos lá, né? Desses 3 grupos, acabou ficando somente um, que foi o que serviu de laboratório para todo o processo, tanto de grupo familiar, inclusive depois para a própria célula, né? Logo, logo, a igreja se tornou pequena e o pastor René, que sempre teve uma visão de multidão, resolveu quebrar as paredes do templo para uma grande reforma e ampliação. Seus sonhos não cabiam em 4 paredes. A igreja, então, em poucos dias, ela começou a ter um crescente número de não somente membros, mas de membros de outras igrejas que vinham para participar do culto. O louvor era fantástico, o louvor tinha muita unção, tinha unção no louvor, tinha unção na palavra, e a igreja foi sendo cheia a cada dia. Isso, na verdade, incomodou alguns poucos. E para que a igreja pudesse receber o grande número de pessoas, ela teve que derrubar algumas paredes e expandir o espaço físico. Na verdade, esse vai ser sempre um problema onde ele estiver. A Igreja Memorial, então, liberou o pastor René
e mais 169 ovelhas para um novo tempo e missão. No culto de despedida, a bênção foi homologada pelos pastores da Convenção Batista do Amazonas. Foi uma das coisas que mais me cativou, entendeu? Que mais me tocou. Porque ele soube conduzir, apesar de ser um jovem, se eu não me engano ele tinha 24 anos, ele soube conduzir aquele culto administrativo de uma maneira que não houve confusão, não houve discussões acirradas, e foi concordado que separaríamos. Um grupo iria com ele e o outro grupo ficaria na igreja, né? E marcamos um culto, foi marcado um culto para fazer a despedida, né? E também foi muito lindo esse culto de despedida. E foi um culto assim muito cheio do Espírito Santo, apesar de ser um culto de separação. Mas foi um momento muito lindo, muito marcante o momento. Entendeu? Em 19 de julho de 1992, nascia a primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus. Uma igreja viva para o Deus vivo. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor. Era o começo não apenas de uma igreja, mas a ampliação do ministério da restauração. Um ministério marcado por palavras de poder, adoração, restauração familiar. Um ministério que, desde jovem, o pastor René recebeu em seu coração e já desenvolvia com zelo e temor. O povo de um só coração, que começou tão pequeno, tornou-se uma grande multidão de filhos que precisavam de um lugar maior para se reunir. Com fé e muito sacrifício, todos construíram um palácio para Deus, o Templo do Mir, uma verdadeira concha que modela pérolas para o reino. Esses filhos também foram ampliados em sua visão, pois possuem um pastor que tem o prazer de compartilhar tudo o que recebe do Pai. A visão de Jerusalém, com a restauração das festas bíblicas, e a visão celular no modelo dos 12, com o objetivo de ganhar, consolidar, discipular e enviar, não ficaram restritas apenas à igreja local, mas foram compartilhadas com milhares e hoje alcançam as nações porque um homem visionário sabia que o reino de Deus não possui muros de separação, mas cordas fraternas de relacionamentos. Quando nós entramos no modelo dos 12, foi um grande impulso, porque é uma estratégia fantástica. E de repente a gente viu a igreja crescendo, viu a igreja ter cultos, vários cultos. Quando nós fomos, por conta dessa transição e o modelo em células foi crescendo, de repente isso saiu do limite de Manaus, do Amazonas, e o Brasil começou a conhecer, pastores do Brasil inteiro, das mais diferentes denominações. Nós tivemos esses grandes líderes do Brasil conhecidos aí, todos eles passaram por Manaus. Uma época fantástica em que Deus, nesse tempo, engrandeceu o ministério do apóstolo René Terra Nova e pela visão, e as pessoas foram conhecendo esse mover gigantesco através desse crescimento que o ministério proporcionava por conta de tudo aquilo que estava sendo orientado à igreja, aos líderes e às pessoas que começaram a comprar a visão, começaram a entender a visão, levar para as suas igrejas. Começamos também a invadir os territórios, no sentido de que os principais líderes do apóstolo René começaram a ir às cidades, aos estados, ensinando as lideranças locais através de pequenos congressos, que hoje se tornaram mega congressos que não cabe nenhuma igreja senão um estádio. Hoje, 25 anos depois da chegada do apóstolo René Terra Nova e família em Manaus, é impossível não reconhecer a boa mão do Senhor em toda essa trajetória. O jovem pastor foi ungido apóstolo, viu sua família crescer e deu à primogênita Larissa mais 3 irmãos, Agnes, Raquel e Davi, filhos que crescem como flechas polidas nas mãos do Eterno.
A doce esposa de pastor Marita Terranova, coluna forte no ministério do seu marido, também foi ungida apóstola e se tornou uma líder de nações, um instrumento de precisão nas mãos do Senhor, levantando um exército de mulheres de honra, destemidas e sábias. O que dizer diante de tamanhas bênçãos? Ao Deus eterno, toda honra, glória, louvor e exaltação. E ao apóstolo René Terranova e família, nossa eterna gratidão por ter sido obediente ao chamado divino, por ter vencido as guerras e as difamações, por não desistir de conduzir as ovelhas a um nível maior de fé e crescimento, por enxergar e desenvolver nos discípulos potenciais que muitos nem acreditavam ter, por ser único em seu jeito de falar, ensinar e tratar, por ser um homem de Deus, modelo para seu rebanho. Nossa oração é para que o Ministério Internacional da Restauração continue a florescer e multiplicar como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. O Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado.